Efésios capítulo 4 é o texto que vamos ler. E a gente vai começar aqui no versículo 25. Ok? Efésios capítulo 4, versículo 25. Diz assim o texto: Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com o que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda a malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Eu não sei se você sabe, mas a sua família tem muitos inimigos. E quando a gente fala dos inimigos da família, a gente sempre pensa nesses inimigos que estão aí fora, na sociedade, e são realmente grandes inimigos. Alguns deles vão entrar na tua casa através da televisão, outros vão entrar através de material impresso, outros vão entrar pela internet, pelo computador, outros através de relacionamentos que você tenha ou que os seus filhos tenham, mas de alguma forma os inimigos da família vão entrando no lar e vão ameaçar o teu lar. Isso é uma realidade, é uma verdade, e todos nós precisamos estar preparados para isso. Não são poucos, eu gostaria de dizer que são poucos, mas não são. Não são poucos os lares que sucumbiram diante desses inimigos. Mas hoje eu não queria pensar nesses inimigos, não. Eles são importantes, mas eles têm uma pequena vantagem, esses inimigos, né? É que eles suavizam a nossa consciência. Quando tua família é destruída por causa de um relacionamento ruim do teu filho, ou do teu marido, ou da tua esposa, ou quando a tua família é destruída por causa daquilo que veio pela internet ou pela televisão, você sempre vai poder inventar a desculpa de que foi o outro. Não foi aquilo, veio de fora a influência. Mas nem sempre os inimigos da família vêm de fora. Alguns estão dentro da própria família. É mais ou menos como aquele verme que vai nos comer um dia que a gente for para baixo do solo. Você sabe que você já tem o verme aí. Já sabe disso ou não? O verme não vem, ele está já com você já. Ele não comeu ainda porque, né, ele não achou a oportunidade. Irmão, o verme que vai te comer já está contigo. Ele só está esperando o dia certo de fazer isso. O verme que come a família e que deteriora a família já está dentro dela. Independente do computador, independente da televisão e das influências, o vírus está lá. E você tem que saber disso. Muitas vezes nem é o que vem de fora, o problema é o que vem de dentro. E o que é que vem de dentro? O que exatamente é isso que vem de dentro da família? É aquilo que está dentro de nós, são as nossas próprias tendências humanas. Paulo aqui nos fala de algumas delas. Primeiramente, a falsidade. Ele diz, deixando a mentira, fale a verdade. Falsidade. Aquele que é falso, ameaça a sua própria família. A família precisa de verdade. Pessoas que vivem vidas duplas, eles ameaçam a família muito mais do que influências externas. Você tem que ser íntegro com a sua família. Seja o que você é. Não seja diferente. Não viva uma vida dentro de casa e outra vida lá fora. Isso é falsidade. Paulo disse, deixe a mentira e fale a verdade. O segundo desses inimigos é a impaciência. Ele diz no versículo 26, irai-vos e não pequeis. Impaciência. Quanta gente impaciente nas famílias. Não tolera a que passe além do limite, mas nem 1 milímetro. E já está estourando, já está brigando, já está gritando, já está respondendo, já está com ironia. A gente precisa ser paciente. A paciência é uma virtude cristã, não sei se você sabe disso. Paciência é uma virtude cristã.
E na Bíblia tem até um nome bonito para ela e complicado: longanimidade. A palavra longanimidade ela é formada por duas palavras, longo e ânimo. Você tem que ter um longo ânimo. O que significa? Longo ânimo significa que você demora muito para perder o ânimo. De que você fica mais tempo, né, segurando o ânimo e que você não deixa a peteca cair em termos emocionais. Impaciência. A impaciência tem destruído muitas famílias e ela já está dentro da tua casa. O terceiro desses inimigos são as segundas intenções. Aquele que furtava, Paulo diz, não furte mais. Segundas intenções. Muitas vezes você tem aproximação com os membros de sua família, mas quais são as suas reais intenções? Quais são? O que realmente você pretende? O que está no fundo do teu coração, no seu relacionamento com a sua família? Eu me lembro que o meu cunhado atual, ele cresceu junto comigo na minha igreja e a gente não tinha carro. Hoje em dia todo jovem tem carro, né? A maioria dos jovens, isso é bem comum hoje. Naquele tempo ninguém tinha carro, a pessoa só ia ter carro depois dos 30, 40, 50 anos. E olha lá, o fato é que ninguém tinha carro, mas o rapaz tinha carro. Ele tinha tido um processo na empresa e ganhou um carro. Irmãos, interessante, eu não conhecia, eu já era meu cunhado, mas eu não conhecia ele antes do carro. Antes do carro eu não tenho registro dele. E ele cresceu na igreja comigo. Ele tem a mesma idade que eu, frequentou a escola dominical comigo, estava lá na classe, tem até uma foto, eu criancinha, na classe da EBD, e ele lá na classe. Mas eu não me lembro dele, eu só me lembro dele depois do carro. Porque quando ele ganhou o carro, aí a molecada chegou junto. E aí, como ele levava todo mundo para todo lado, de carro, e a gente saía para bagunçar de carro, aí ele virou uma espécie de herói da meninada, não é? O fato é que eu só me lembro dele depois disso. Só me aproximei dele por causa do carro. Por que você se aproxima das pessoas? A gente às vezes só pensa no que os outros têm para dar, mas a gente não pensa no que a gente pode oferecer. Aproxime-se da sua família pensando muito mais em oferecer do que receber. Segundo as intenções, este é um inimigo terrível das famílias. O quarto desses inimigos é a futilidade. Futilidade significa coisas que não trazem proveito nenhum. Conversa rasteira, superficial. Fale de coisas que são profundas. A família é o lugar de você expor sentimentos. Fale dos seus medos, suas esperanças. Quando nós somos fúteis, quando nós falamos coisas que não são realmente profundas e que não têm a ver com a nossa própria alma, a gente vive uma vida muito rasteira, uma vida muito superficial, e a família não é lugar de superficialidade. Paulo disse, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e a palavra torpe, ela significa podre, podre. Há muita gente que solta podridão pela boca quando fala, e as nossas famílias não merecem isso. Não merecem. Às vezes a gente vê pessoas que são maravilhosas, a gente às vezes escuta essa conversa. Ah, o meu marido, minha esposa, se você conhecer, você vai achar ele maravilhoso. Mas lá em casa é outra coisa. Eu fico pensando, por que uma pessoa em sua sã consciência reservaria o que ele tem de pior para a sua família? Ele dá o melhor para os outros, para os desconhecidos. Mas a família que ele ama, as pessoas que deveriam ser o alvo daquilo que ele tem de melhor, são exatamente os que recebem aquilo que ele tem de pior. Futilidade, a tua família não merece isso, e você tem que saber que esse inimigo está lá. O quinto desses inimigos é a irreverência. Não entristeçais o espírito, é o que Paulo diz no versículo 30. A irreverência, o que significa isso? Significa respeitar a Deus na sua família. Respeite Deus, mostre para a sua família que Deus é importante para você. E transmita isso para a sua família. O teu principal valor é a tua relação com Deus. O lugar da família é o lugar de Deus. Entronize Deus na tua família. Traga o Espírito Santo para a sua família. Deixe que o Espírito Santo fique feliz com a tua família. E você vai ver como a sua família vai ser abençoada. Um dos inimigos da família é quando um membro da família não respeita a presença de Deus naquela família. Não entristeçam o Espírito, Paulo diz. Mas vivam uma vida que alegre a Deus e ao seu Espírito. E o último desses inimigos é o ressentimento. Paulo diz, longe de vós toda a amargura.
O ressentimento é quando você se deixa ferir pela sua família e carrega esse sentimento por um dia, uma semana, um mês, um ano, 20 anos. Há muitas pessoas que estão há dezenas de anos ainda lembrando de coisas do passado. Mas você falou aquilo. E você vai dizer o quê, não é? Você disse, você fez, você falou tal coisa. E, irmãos, como isso é triste. Aposente esse passado, deixe ele de lado. Deixe de lado aquilo que foi falado, perdoe esse passado, esqueça. Porque se você guardar o ressentimento vira uma amargura. Paulo tem uma lista bem interessante. Ele fala, começa com o ressentimento. E ele diz isso, não é? Começa com o ressentimento. Depois vem uma amargura. Depois vem uma ira. Depois vem uma cólera. E depois vem a blasfêmia. A blasfêmia é quando você já não está mais no controle de si mesmo. E você começa a vomitar coisas. E fala coisas que já não tem mais a ver com o que está acontecendo. A mulher, coitada, ela furou a gema enquanto estava fazendo o ovo frito. Mas o assunto da briga já não é mais a gema. Porque se ele fosse brigar pela gema furada, eu acho que é um bom motivo. E você deve brigar por isso. Mas não é preciso também divorciar por causa da gema. Não é briga, uma briga que seja proporcional a uma gema furada, certamente, não é? O fato aqui, irmãos, é que o problema específico já não é mais o importante. Agora ele está falando de coisas que já não tem mais a ver com aquilo que aconteceu. São problemas do passado, ressentimentos do passado e que agora influenciam toda a briga do presente. Mas do que esse homem está falando? O que essa mulher está falando? Ninguém sabe mais do que o outro está falando, porque nunca se está falando sobre um problema real. É sempre esse passado que está se tentando consertar, ou pior ainda, é um passado que se está tentando vingar. Fazer ele sofrer, fazer ela sofrer do jeito que esse desgraçado ou essa desgraçada me fez sofrer. Ressentimento, esse é um terrível inimigo e ele está dentro do teu lar e você precisa saber disso. A falsidade, a impaciência, as segundas intenções, a futilidade, a irreverência e o ressentimento, inimigos que Paulo coloca no texto e que podem destruir a sua família. Você precisa acordar para esse fato e precisa se cuidar. Porque não adianta depois você falar, foi ele, foi ela, foi meu pai ou foi meu filho. Não, foi você. Abaixa a tua cabeça e vamos orar. Senhor, eu coloco agora diante do Senhor nossas famílias, ó Deus. Mas juntamente com elas colocamos uma pessoa muito especial agora no teu altar, que é a coluna principal, ó Pai. E o principal foco da cura do Senhor sobre a família, que é cada um de nós. Olhe para mim, Senhor. Não adianta ficar pedindo pela minha família se eu mesmo não estou disposto a dar a minha contribuição e fazer a minha parte para que minha família seja abençoada. Então peço ao Senhor que me abençoe. E cada um de nós, ó Deus, que entendamos que a família é uma responsabilidade de cada um de nós. Eu não posso acusar minha esposa, meu filho, meu marido, meu pai, minha mãe. Eu não posso acusar outras pessoas, minha sogra. Eu não posso acusar ninguém por uma responsabilidade que é minha, Senhor. Abençoa a minha família a começar em mim, Senhor, a começar pela minha vida. Eu digo ao Senhor que quebre corações, como gostamos de cantar no hino. Quebra corações da minha família, mas quebra primeiro o meu coração, Senhor. Santifica a minha família, mas santifica o meu coração primeiro. Porque eu, ó Pai, e cada um dos meus irmãos deseja ser um canal de bênção para a sua própria família, Senhor. Há um preço a ser pago. Sem dúvida, Senhor, há um sofrimento a ser acolhido. Há uma luta que cada um de nós vai ter que travar consigo mesmo, contra o seu eu, contra o seu próprio orgulho, sua vaidade. Há uma luta que cada um de nós, ó Senhor, vai ter que travar, contra a sua própria vanglória, Senhor, contra seu próprio egoísmo, contra seu próprio egocentrismo. Mas, ó Deus, nós queremos pagar o preço. E vamos nos entregar ao Senhor, para que nossa família seja uma família abençoada, para que nossos filhos cresçam de forma saudável, Senhor, para que tenhamos paz em nosso lar. E essa paz há de ser conquistada, Senhor. Ela não vem de graça.
O preço da paz é a guerra interior de cada um de nós, vencendo suas próprias tendências pecaminosas, ó Deus. Ajuda-nos a vencê-las, para que tenhamos famílias que te glorifiquem. Senhor, aqui está cada um de nós. Eu estou no teu altar, e cada um dos meus irmãos está no teu altar, e se coloca como oferta, Senhor, como sacrifício suave para a bênção em sua própria família. Se não começar em mim, não há o que pedir ao Senhor em relação aos outros. Começa em mim, e começa na vida e no coração de cada irmão que está aqui nessa manhã, e que seja para a glória do Senhor, clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém?